E aí, pessoal, tudo bem? Começando agora mais um Varejo Cast, eu e meu amigo Caio Camargo, e hoje nós vamos falar sobre: será que o mundo dos negócios está doente? Então se liga aí que esse papo tá bem interessante e super necessário. Você está no Varejo Cast. Olá, amigos, salve, salve, tudo bem? Caio Camargo aqui com vocês, junto aqui comigo, Fred Alecrim, para mais um episódio fantástico do Varejo Cast. Para você que está nos acompanhando no Spotify, seja no celular, seja no desktop, poderá nos ver aqui, visualizar. Para você que está escutando no rádio carro, na esteira aí da academia também, salve, salve, galera, muito bom estar com vocês. E ó, eu queria, antes de mais nada, começar esse episódio do Varejo Cast agradecendo a você que nos escuta, tá? A gente está conseguindo se manter aí nos top 100 dos podcasts mais escutados do varejo, tanto dentro do Spotify quanto na Apple, né, Alecrim? No Apple a gente chegou enquanto estamos na base dos 60, mais ou menos, é isso, meu amigo? Exato, top 60. Top 60, e ó, no Spotify a gente chegou no top 80, né? Lá é época de Nova York a gente chegou em top 30, né? Essa história eu acho que o pessoal tava dormindo, celebrando, Jojota, Thiago Negro, a galera do G4, tava todo mundo dormindo. Agora os caras acordaram, a briga ficou mais difícil, por isso que a gente depende de você, que é um apaixonado por varejo, igual a gente, tá? Para ajudar a compartilhar. Nós já somos hoje o melhor podcast de varejo de qualquer plataforma. A gente precisa de você para a gente dar passos cada vez mais altos. Peço para você que compartilhe com seus amigos, com seus colaboradores, seus colegas de trabalho, como diria Silvio Santos, né, que eu estou assistindo agora o Rei da TV, viu, Alecrim? Eu agora falo com minhas colegas de trabalho, é isso aí. Então a gente conta com você para a gente ter um Varejo Cast aqui cada vez melhor. Mas hoje o papo é muito sério, certo, meu amigo? Seríssimo, seríssimo, cara. É uma coisa que eu venho estudando, né, Caio, desde o lançamento do livro Cura Empresarial, então ali em 2015, 2016 mais ou menos, e que só vem aumentando aí o índice de pessoas com problemas de saúde mental, né, meu amigo? Esse é o grande desafio que o mundo está passando e, consequentemente, as empresas também. Cara, isso tem tudo a ver com o momento que a gente vive, né? E não é só varejo, a gente falou, você começou a pauta falando de negócio, que é um negócio muito mais abrangente, né? Passamos uma pandemia que todo mundo, de alguma forma, teve uma leve depressão, uma leve questão, até pelo afastamento social, isso impactou muito pesadamente as pessoas, mas a gente vê pós-pandemia que isso continua. E isso traz uma série de consequências para o mundo dos negócios, para as empresas em si, né? Hoje a gente está vendo ali um efeito que as pessoas estão se demitindo das empresas, saindo das empresas, muito mais para conseguir se reconectar com o mundo que pós-pandemia, né? Você acha que isso acaba refletindo também, cara, no momento como as pessoas estão se reprogramando, repensando, e aí o mercado de trabalho, a forma que é o trabalho, isso tem atrapalhado as pessoas a voltar para esse normal, meu amigo? Né, Caio? Realmente esse é um processo que vem se tornando cada vez mais presente como um desafio para as organizações, né? O varejo não é diferente, né? Se a gente for parar para pensar, estou com uma pesquisa recente, Caio, que traz que hoje, mais de 24% da população brasileira é diagnosticada com depressão. Então, você imagina o problema que isso traz para a pessoa, para as famílias, e é claro que isso impacta também nos negócios, né? É uma questão, um tabu na sociedade muito grande, agora que as pessoas estão aprendendo a conversar mais abertamente. Para quem não me conhece e não sabe um pouco da minha história, eu sou um cara que tranquilamente falo que eu faço tratamento de depressão, que tomo antidepressivo até hoje e tal, sem nenhum problema, né, cara? Porque eu acho que é isso que é o natural, as pessoas de fato admitirem essas questões para poder trabalhar elas, né, cara? Então quem vê eu brincando aqui e tal, não imagina, né? Nunca imagina o cara brincalhão com uma questão de depressão, e uma depressão é um problema sério, que a sociedade precisa debater mais e trazer à luz, porque o que aconteceu na minha visão, viu, Alecrim, você concorda? A gente passou por um período de pandemia, cara, que tecnicamente falando, todo mundo foi lá pro online trabalhar, mas em dado momento você conversava com todo mundo ao teu redor e era uníssono, que todo mundo estava trabalhando muito mais do que trabalhava quando no escritório. O escritório tem a pausa do café, tem aquele almoço um pouco mais extenso, de repente os caras estavam numa agenda frenética online, tentando entregar os resultados no meio de um caos, né? E fora as questões fora do trabalho, ou seja, com família, com a doença e tudo mais. Essa é uma pressão que a conta chegou, né, nesse momento. Então acho que a gente tem muita gente com burnout, a própria depressão, e aí começa uma série de movimentos. Tem o tal do quiet quitting, que as pessoas já estão, né, eu falei o termo um pouquinho, mas você traduzindo, Caio Camargo, solta a vinheta aí, Anis. Solta a vinheta aí, Anis. Traduzindo Caio Camargo. Mas o quiet quitting aqui, que era demissão silenciosa, né? A pessoa faz o básico do básico do básico, só para manter o negócio mordinho lá, mas não quer fazer aquele a mais ou aquele esforço a mais para melhorar a produtividade dentro da empresa, né?
E agora a gente ainda tem, eu acho que é Short Friday, alguma coisa assim, que tem o termo que eu li outro dia também. O cara vai de sexta-feira só até o meio-dia, né, e vai parando, já não quer mais saber. Tem uma série de movimentos que, assim, mostram quantas pessoas estão esgotadas. E uma coisa que a gente vem falando muito, debatendo, é esse papo do 6-1, do varejo, da mão de obra. Então, assim, é um efeito cascata, certo, meu amigo? Certo, e assim, enquanto você estava falando, Caio, eu estava te ouvindo aqui e estava pesquisando para a gente não deixar, né, nossos ouvintes sem resposta, mas eu creio que o nome que você estava buscando ali no início era The Great Resignation. É isso aí, esse é a grande resignação, né? A grande questão que o pessoal tá, chega. Então foi isso aí. Começou durante a pandemia, né? Então isso é um movimento durante e pós-pandêmico, como também piorou muito, né, esses casos de burnout, depressão, ansiedade, transtornos que prejudicam a saúde mental de uma forma geral, né, Caio? Com a pós-pandemia, claro que isso piorou bastante, mas como eu falei no início do nosso papo, lá em 2015, 2016, quando escrevi o Cura Empresarial, eu já falava muito sobre esse tipo de coisa e dizia que as organizações tinham que ser ambientes que curam e não que adoecem, né? Ou seja, tem ambientes estimulantes e não ambientes tóxicos. E aí a gente tem vários cenários, né, que acabam também levando esse tipo de coisa a acontecer, né? Como essa questão de que a gente vai até a gente vai nas redes sociais e isso vira até ou brincadeira, ou hashtag tipo, enquanto você dorme, eu trabalho, dormir é pros fracos. Acorda às 5 da manhã pra fazer live, só os bons que acordam nesse horário. Cara, isso arrebenta as pessoas, cara. Questão de que dormir é pros fracos, né? Então, essas coisas, né? Que aí as pessoas vão entrando nessa onda sem entender o seu corpo, sem entender o seu ritmo, né? Sem entender se aquilo funciona ou não para você, se aquilo é necessário, né? E aí entra nesse modo que eu li um livro há um tempo atrás de um filósofo contemporâneo sul-coreano, né? Que ele fala muito sobre essa questão dessa geração que a gente está, que ele chama de geração de desempenho. O nome do livro é A Sociedade do Cansaço. Exato. E ele fala muito dessa geração de desempenho que não pode dizer não, que tem que estar sempre produzindo, que tem que estar sempre mostrando resultado, que se não, e essa questão de ascensão, de ambição, e aí que você não diz o não. E ele inclusive traz um termo, Caio, que achei assim, super interessante, que é o não positivo. Não positivo? É um não positivo. O não positivo é aquele não que você fala para se proteger, para você se proteger, né? Eu aprendi a dizer não. Exatamente. Você vira à noite durante um ano e... Não consigo virar à noite durante um ano. Então, coisas que foram acontecendo, né? Que aceleraram esse processo. Esse processo de comparação que as redes sociais trazem também, né? Você tá sempre vendo a vida do outro, achando que a vida do outro é melhor, isso... Não é só isso, né? Você tá vendo uma fração da vida do outro que ele decidiu abrir, aquele momento hiperpotencializado, falso, artificial em alguns momentos. A gente conhece um monte de gente ali que vê um carro de luxo, posta do lado da foto lá como se o carro fosse dele, não é o caso, né? Mas aí a gente vê esses pequenos retratos e acha que a realidade do outro é muito melhor do que a nossa, quando não é, né, cara? Exato, e aí você tá medindo ali você pela régua do outro também, e ali toda hora olhando aquilo e se comparando, né? E aí isso também tem afetado, né, segundo os estudos e as pesquisas. E aí a gente trazendo para as empresas, né, Caio, é muito importante, por causa de tudo isso, o RH ele tem uma importância ainda maior em momentos como esse, de cuidar mesmo do ambiente, da cultura organizacional, para que a cultura organizacional abrace a pessoa, né? Para que a pessoa se sinta pertencida, cuidada. Então isso é muito importante em momentos como esse, né, que a gente está vivendo, né? Porque a tendência é que as coisas irem piorando, né? Vão piorando. É muito importante, não dá para a gente se desligar disso, né? Nos negócios. Eu li esses tempos atrás num livrinho daquela Harvard Business Review, bonito o nome, né? A Harvard Business Review. Mas são uns livrinhos fininhos, facinho de achar em livraria e tal. E é um livrinho capacinho que chama Força Mental. São vários artigos ali e tal. E um dos que mais me chamou atenção, cara, que pra mim foi um divisor de águas entre aquilo que a gente vê como esforço nas empresas e o que de fato a gente tem que começar a olhar com maior cuidado, né? Acho que todo mundo em algum momento profissional vai lá e coloca aquela extra mile, aquele passinho a mais ali
Não, eu trabalho até às 6, mas hoje eu vou até às 8 para entregar esse relatório, né? Não, hoje eu vou dormir um pouco menos porque amanhã eu quero acordar mais cedo para fazer alguma coisa de trabalho e tal. A gente vai acumulando isso sem perceber. Quando a gente vê a nossa saúde, não física, mas mental também, cara, já está extremamente comprometida. E um comparativo que a gente faz muito importante, cara, nessa história, é com o esporte. Vamos pensar um jogador de futebol aí, um Messi da vida, vamos pegar um jogador bom. Cara, o Messi tem uma final de Copa do Mundo. Como é que é o preparo do Messi, físico e mental dele, nos dias que antecedem uma partida muito importante, né, cara? Ele dorme no horário correto, ele se alimenta da maneira correta, tem um entretenimento bem dosado com exercício, ou seja, ele tem uma disciplina para que ele chegue naquele momento na melhor condicionamento possível, físico e mental, para aquela partida. E a gente não faz isso. A gente tem um trabalho a entregar, a gente vai se atropelando, se moendo em um processo terrível de arrebentar a gente fisicamente, mentalmente, com a era do cansaço, como você falou, com esse modelo de cansaço, cara, que quando você chega, você entrega mal e pior, você continua na mesma tocada sem recuperar essa energia perdida, entendeu? Essa pessoa, não, vamos matar um final de semana, o cara mata o final de semana e não recupera, ele chega no outro final de semana e já tá arrebentado, cara. A gente pega, eu brinco, 45 anos de idade que eu tenho, cara, por mais novo que eu pareça, aquela brincadeira que a gente fala e tal, cara, se eu não dormir bem uma noite, eu vou demorar 2 semanas para recuperar essa noite mal dormida, cara. Não é de uma hora para outra. Talvez quem é mais novo tem mais resiliência disso, mas a ideia é que a gente, como executivo, dentro de um processo de estresse, a gente vai se arrebentar cada vez mais. E esse é um modelo mental que as pessoas não se tocam. Quando elas chegam naquele momento, já era. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo em burnout, porque o burnout nada mais é do que um esgotamento. Você gastou tanta energia, ou seja, você freou tanto, que gastou a pastilha inteira, cara. Não, e tem um ponto aí, né, Caio? Eu gosto muito da turma do Basecamp, né, o Jason Fried e o DHH, e eles têm uma cultura muito de empresa calma, que eu gosto demais. Não estou dizendo que é o modelo que você que está nos ouvindo, né, tem que adotar no seu negócio e tal, estou dizendo que é o que funciona para mim, né, é o que eu me identifico. E eu acho bem interessante esse ponto deles de a hora do trabalho é a hora do trabalho, então para isso eu como líder tenho que cuidar para não sequestrar o tempo dos meus funcionários, então eu não sequestro o tempo porque eu não faço reuniões desnecessárias, reuniões que poderiam ser um e-mail serão um e-mail, ou uma mensagem. Eu cultivo muito bem aquela cultura de que dentro da empresa é para ser uma biblioteca e não uma churrascaria, ou seja, não tem interrupção a todo momento. Só para você ver, Caio, tem uma pesquisa de Harvard que diz que a cada 4 minutos nós somos distraídos ou interrompidos no negócio. Se a cada 4 minutos nós somos distraídos ou interrompidos no trabalho, e nessa mesma pesquisa diz que para a gente voltar para o flow é entre 20 e 30 minutos, quando volta. Então você imagina que a gente não precisa, para entregar mais tempo, a gente precisa de tempo de qualidade. E aí eu comecei a perceber que um dos grandes papéis do líder hoje é garantir tempo de qualidade para o seu time. Porque se eu garanto tempo de qualidade, a pessoa vai trabalhar na hora do trabalho. Então, o verdadeiro herói, segundo o Jason Fried e o DHH no seu livro It Doesn't Have to Be Crazy at Work, né? Então, não precisa ser uma loucura no trabalho. Eles falam que esse grande lance, né, de você ser herói, você é herói quando na hora de estar em casa, você está em casa. Na hora de estar com seus amigos, você está com seus amigos. E na hora de estar no trabalho, está no trabalho. Então o herói não é aquele que está até meia-noite no trabalho. O grande herói é aquele que meia-noite já está com a família, se era para ele estar com a família, né? É claro que há exceções, há momentos no seu negócio, no seu trabalho, na sua carreira, que você vai precisar dar uma virada de noite e tal. Claro que há. Agora, o problema aqui é quando o excesso vira padrão, vira rotina. É isso que a gente vê muitas vezes. É o que a gente viu, é o papo que a gente falou, que a gente viu na pandemia. As pessoas estavam indo mais tempo, até às 8, pulando a hora de almoço, um monte de reunião online sem nenhum tipo de descanso, ou seja, você sai de umas 2, às 2 começa outra que termina às 3, que às 3 já tem outra. Isso. Cara, é uma sequência, que, né, uma pessoa, antes de pandemia, eu brinco, o cara comercial fazia 3, 4 reuniões por dia, né, cara? Tem cara que faz 10 na sequência. Isso é inumano, cara.
a quantidade de informação, cara. E além disso, né, Caio, no mundo presencial, algumas empresas começaram a colocar bebidas, jogos, ambientes confortáveis, que algumas pessoas até tinham um ambiente melhor no trabalho do que em casa. Então as pessoas começaram a ficar mais no trabalho. Nesse livro, né, o Não Precisa Ser uma Loucura no Trabalho, eles falam disso, que muitas vezes isso é até uma armadilha, né, para algumas pessoas. Não vá para casa porque aqui é muito bacana, aqui você tem isso, você tem isso, você tem isso e tal. O bacana seria que a gente desse o tempo de qualidade para a pessoa fazer o trabalho dela e às 18 horas, se for de 8 às 6, ela já sair para poder ir fazer a outra parte da vida, porque o trabalho não é a nossa vida, é parte da nossa vida, né? É uma parte importante, mas tem outras partes importantes também, que precisam ser harmonizadas, equilibradas de uma maneira que você consiga estar presente em todas elas no momento que você precisa estar. Uma coisa que eu sempre brinquei, né, Alecrim? Eu falo assim, ó, o cara tem lá o Work 9 to 5, que seja aqui das 8 às 6, que é no Brasil, né, nessa história, né? Cara, o que você precisa fazer de fato, você não consegue encaixar nessa grade, alguma coisa tá errada. Ou a equipe tá faltando gente, ou tá com trabalho de fato em excesso, a empresa precisa rever, né? Porque assim, o que eu sou a favor da produtividade. Quando a gente fala produtividade, não é trabalhar mais para entregar mais, é trabalhar de maneira inteligente. A gente precisa ter práticas, tecnologias, processos para melhorar a qualidade do que se entrega e não fazer as pessoas trabalharem mais nessa conversa toda, né? Eu brinco uma frase bem antiga minha, que aí quando chegou a pandemia não tinha mais sentido, mas eu falo, olha, sucesso para mim é estar 6 da tarde com meus filhos em casa, né? Que aquilo que encerra o dia, você tá com a tua família, ser missão cumprida do dia e tal. Porque chegar 9 horas em casa, 10 horas, de alguém que teria que sair às 6 horas da tarde, não é justo. Tem transporte que já é cansativo, né? O deslocamento é cansativo. Eu acho que isso cria uma pilha muito ruim, uma energia ruim que a gente está vendo exatamente como. Nós não somos médicos, né? Não é a pauta nossa é ser médico, orientar. Inclusive, acho que o melhor recado que a gente pode dar, se você tem alguma questão que você está na dúvida, você acha que você está entrando num momento de depressão, um momento de burnout, não hesite em buscar uma ajuda médica. Isso. Não vai naquela que depressão, não, isso aqui é só vai lá assistir uma comédia, vai encher a cara um pouco, vai... Não. Isso é muito mais sério do que parece, porque na maioria das vezes é um processo químico, que não tem nada a ver com estar triste. Então assim, tá na dúvida? Vai no médico. Consulta o médico sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Não tenha medo de falar com um psiquiatra. E falar, não, psiquiatra é médico de doido, imagina, eu vou precisar de... Vá. Pra mim foi a melhor opção que eu fiz quando eu tive meus problemas e, cara, eu recomendo isso a todo mundo que procura. Porque o que a gente conhece de amigo hoje, tomando medicação tarja preta hoje, meu amigo, pra dormir, pra acordar, nessa história toda. Então as pessoas têm que realmente ponderar e buscar a sua saúde mental. Certo, mestre? Certo, e aí só pegando esse teu exemplo, no próprio Sociedade do Cansaço, ele fala que essa geração de desempenho é uma geração dopada, que é uma geração que vive à base de remédios, ou estimulantes, ou calmantes, né? Então vê que é o que a gente está vivendo, né? Então, ou eu tomo café ou Red Bull para estimular, ou eu tomo alguns desses medicamentos aí que a turma está tomando para acalmar. Então, assim, é muito importante, né? Se você está precisando disso, e isso em excesso, é claro que não vai fazer. Você tomar qualquer medicamento sem orientação médica, o risco é maior ainda. É fundamental você, né, entender isso daí, procurar ajuda, procurar também entender como é que é esse ritmo que você precisa ter na vida, né? Tá bem com corpo, mente e alma, né? É o corpo, né? Atividade física, alimentação, os horários, né? A mente, né? Com também a pressão sendo aquela pressão necessária, mas a que você consegue... Vou usar um termo teu para te ajudar. Equilíbrio, né, cara? Você estudando, você se elevando, aprendendo e tudo, e a alma, que é você ter certeza que onde você está no trabalho, você está exercendo seu dharma, sua vocação, né, o seu propósito, e que ali você consegue transbordar isso. Então você faz esses três, alma, corpo e mente, você está um pouco mais harmonizado e equilibrado. Não é fácil, né, mas quando você consegue colocar esses três elementos aí, acaba sendo muito positivo. Vale muito a pena você olhar por isso e vocês que são líderes, que nos ouvem aqui também, dá uma olhada para o ambiente e pelas condições de trabalho que você oferece aí para a sua turma, porque, como o Caio falou, né, nós estamos falando de uma forma geral, imagina ainda mais as pessoas que têm 2 horas de traslado aí por dia, né? Que
formam 4 num dia, são 20 numa semana, que são 80 horas no mês, né? Então você imagina, você sai de um trabalho, se o dia hoje não foi muito bom, você entra num transporte que infelizmente não tem aquelas condições que deveria ter, e isso só vai aumentando o estresse, né? Então, e tem gente que vai para um terceiro turno, né, cara? Vai estudar ainda, vai para a faculdade, vai. Então, assim, isso é muito importante para quem quer ter a entrega mais perene, né, um resultado de qualidade, mas também saber que esse ambiente é fundamental, né? Empresa não pode ser uma máquina de moer gente, né? Não pode ser de jeito nenhum. Não deixe a sua empresa se transformar nisso. Durante muito tempo, né, o Emicida falou nisso, que o Brasil era um país de moer sonhos, né? É importante que a gente não deixe as nossas empresas se transformarem num lugar de moer gente, né? Não botando um fim, mas botando uma vírgula, né? Porque eu acho que esse é um tema que tem que ser sempre debatido nessa história, né, cara? Não tem jeito, mas é um tema muito importante para ser debatido, ainda mais à luz da gente estar buscando reter talentos na empresa, entender as pessoas e tudo mais. Por isso que a gente quis muito trazer. Eu sei que é um tema muito especial para você, meu amigo, que gosta muito de falar sobre isso. Mas a gente se despede desse episódio. Olha, para você aqui, um grande abraço. Você que está curtindo a gente, escutando a gente, cara. A gente fica muito feliz. Eu e o Alecrim, a gente acompanha diariamente. As pessoas estão, ó. Tem questionário aqui também, tem um quiz rapidinho para vocês. Vai lá e preenche com a gente. Vai lá no LinkedIn, no nosso grupo do LinkedIn. 48 mil executivos já estão com a gente. Então vai lá e participa também. É um network super bacana. Tá buscando vaga, você tá querendo postar vaga, achar gente legal, gente que respira o varejo igual você, tá lá. E acompanha a gente. Toda semana tem 2 episódios muito bacanas. Um como esse que você viu, que a gente é um pouquinho mais extenso aí, 20, 25 minutos, que a gente bate um papo mais a fundo sobre um tema. E aí todo final de semana aí, quinta, sexta-feira, sai sempre o Varejo Express, que a gente coleta aí 1 ou 2 notícias importantes do dia para trazer para você. Certo, mestre? Certíssimo, Caio Camargo, meu amigo. Muito bom. Valeu, moçada, e até o próximo Varejo Cast. Até mais. Você assistiu Varejo Cast.